aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Lazarim, do componente Cultura e seus Sentidos, do aprofundamento curricular Cultura em Movimento. E hoje vamos nos encaminhando para o final das atividades, né, da atividade 1, mais especificamente desse componente. Então, agora é a hora da sistematização, né? A gente vai... hoje eu vou propor, na verdade, como que a gente pode... fechar essa atividade, né? Como que essa atividade ela pode ser concluída na sala de aula, mas como isso é algo bem simples também, eu posso fazer comentários de coisas que ficaram pendentes em outras aulas, né? Por exemplo, na aula passada eu estava falando do assunto lutas, né? Então a gente estava falando numa conexão com um outro componente que é lutas, né, e tradições culturais, né? Tradições culturais e lutas, tradições corporais e lutas, que aqui no Centro de Mídias está sendo dada pela professora Juliana, de Educação Física. Então a gente tem essa indicação no nosso material pedagógico de como fazer esse contato entre a sociologia, né, no caso sociologia, eu sou professor de sociologia, e educação física. Então tem essa ideia de transdisciplinaridade. A gente inclusive pode utilizar esses outros componentes, essas outras aulas, para fazer a nossa síntese, né? Como que nós estamos concluindo essa atividade sobre as culturas, né? As culturas e os seus sentidos todos, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou passar os slides para vocês. Então, olha só, essa habilidade é do currículo paulista, como sempre eu só estou indicando, porque leva um tempo para ler, mas está no material que está no repositório do Centro de Mídias. E agora sim a hora da apresentação, né? Então, nessa última aula, os estudantes são convidados a compor um painel apresentando suas produções textuais, com os resumos de suas pesquisas, com as contribuições intelectuais de cada integrante. Então, pessoal, a primeira coisa é a seguinte: o trabalho que pode ser desenvolvido... Desculpa, pessoal, estou com a garganta um pouquinho ruim, acho que essa mudança de tempo, né? Então, esse trabalho, a indicação é que ele seja feito em grupo, né? Então, tem no nosso material didático a indicação de como que nós devemos proceder, mas, de qualquer forma, o que é legal que seja feito em sala de aula é que cada estudante tem uma participação igual à dos outros estudantes, né? Pode voltar aqui, por favor. Então, todos os estudantes eles devem contribuir igualmente, ainda que o trabalho seja em grupo, tá? Então, isso é uma indicação bem geral. E para falar do que exatamente? Da cultura. Então, uma ideia que eu deixei na aula passada foi justamente essa, de falar do assunto lutas. Então, por exemplo, eu tive muitos estudantes, né, tive contato com muitos estudantes que tinham interesse pelo assunto luta, né? Então, acho que isso pode trazer o estudante para a escola mesmo, para a aula, para o componente. Então, se tiver gente que se interessa muito por esse assunto, é um bom caminho para falar, né, dele. Então, esses estudantes eles podem formar um grupo, né, se tiver mais de uma pessoa com interesse de fazer essa atividade, e falar justamente do sentido cultural das lutas, né? Nessa atividade aqui a gente viu múltiplos sentidos, múltiplos significados das lutas, né? Agora, a grande ideia aqui também é que esse trabalho ele seja feito de uma forma bem livre, né? Então, por exemplo, você pode falar desse assunto com um podcast. Você pode falar desse assunto, eu já vou até mostrar outros slides com essas indicações, mas você pode fazer isso com um podcast, que é um formato, né, bem legal, que muitos estudantes gostam. Pode fazer até um seminário, se preferir. Pode fazer um mural também, essa é uma outra indicação, então eu só estou dando algumas sugestões, tá? Pode fazer um mural com os recortes sobre a atividade mesmo. Então, tem a parte que pode ser escrita e pode ser a parte apresentada oralmente também, né? Então, esse mural, ele é uma
atividade em si mesmo, né? Já poderia valer para nota, por assim dizer, mas falar é uma parte legal. Então, você pode fazer um mural e apresentar o mural como se isso fosse também para nota. Eu estou falando aqui em nota, mas o mais legal da atividade não é pensar muito em termos de nota, não. É pensar justamente no proveito que isso pode ter para o seu aprendizado, né? Para a escola e para além dela também. Então, por exemplo, na aula passada, só para concluir o raciocínio que eu havia fazendo, né? Eu estava falando bastante das lutas, né? Esqueci de falar das lutas brasileiras, né? Falei um pouco do jiu-jitsu brasileiro, mas tem, óbvio, a capoeira. A capoeira que eu tive um slide também que eu apresentei, eu não estou repetindo agora porque é outra aula agora também, mas que tinha uma comparação entre uma luta tailandesa, no caso o Muay Thai, e a capoeira também. Então, essas duas lutas, elas mostram bem assim, a questão cultural mesmo de cada expressão de arte marcial, né? Se é que a gente pode chamar a capoeira ou mesmo o Muay Thai de arte marcial, né? Eu fiz essa reflexão sobre se é arte marcial, se é defesa pessoal, se é esporte de combate ou se ainda é outra coisa. No caso da capoeira, tem muita coisa envolvida, né? Tem a parte da música, então a música da capoeira, quando a pessoa está numa roda de capoeira, ela está também ao som dos atabaques, do berimbau. Acontece também isso no Muay Thai, que é uma luta tailandesa. Daí você vê uma semelhança também entre esses dois sentidos culturais, né? Num caso, a capoeira é um jogo, então não necessariamente você precisa acertar o oponente para se dar bem nesse jogo. A gente pode dizer também que, por outro lado, né, fazendo uma comparação, o Muay Thai é um jogo também, mas é um jogo em que vale ponto, né? Então tem a questão da pontuação, se você acertar o adversário aqui vale, se você não acerta ele, você não está pontuando. Então é uma luta de muito contato. A capoeira, ela pode ser de contato também, né? Eu soube de histórias também que os capoeiristas, né? Isso até há algum tempo, isso também na época em que era praticada pelos escravizados, né? Então vamos lembrar que tem a ver com a nossa história, né? A história de luta, de resistência contra a colonização mesmo, contra a escravização por parte desses africanos que foram trazidos para o Brasil e escravizados, né? Então, a capoeira era identificada com a marginalidade, era fora da lei. Existia leis aqui no Brasil que impediam que a capoeira fosse praticada, né? Então, olha só até que ponto chegou. Em comparação com o Muay Thai é uma luta que tem até o torneio do rei, né? Então, a história do Muay Thai é mais recente que a da capoeira. A arte marcial Muay Boran ela é bem antiga, né? De muitos séculos. Mas o Muay Thai, como a gente conhece, que é aquela luta que tem luva, que é dentro de um ringue e tudo mais, ela é recente, ela é do século XX. E o rei até patrocina, era um evento que o rei acompanha, né? Então olha só a diferença. A capoeira no Brasil até hoje, de certa forma, marginalizada, né? Sem o reconhecimento necessário, porque tem a ver também com a luta da população negra aqui no Brasil, lutar pela resistência, pelo reconhecimento. Então tem muitos significados na capoeira, tem o significado cultural que está associado à arte também, né? Então eu já falei da música, mas tem um aspecto que, eu não sei se quem é da capoeira lê exatamente assim, mas quem é de fora pode ler como uma espécie de dança também, né? Então, e tem toda uma beleza, tem toda uma questão estética que é própria das artes também, que tem na capoeira. A capoeira tem um aspecto, um elemento muito importante da cultura brasileira que aparece em várias outras artes e em várias outras expressões culturais, que é a ginga, que é a malandragem, né? Então, é legal porque na capoeira, nesse jogo que tem, você insinua um movimento. Você não precisa realizar um movimento, acertar a pessoa
para que ela saiba que ela teve uma certa vantagem nesse jogo ali, né? Então não precisa ser assim, é uma coisa muito também da criatividade na capoeira, você pode exercer essa criatividade, então tem um aspecto muito artístico na capoeira. O Muay Thai, por sua vez, não, é uma luta que ela é bem simples, por assim dizer, né? Mas também ela tem um aspecto estético, tem um aspecto religioso importante, então você vê que no Muay Thai tem toda uma deferência religiosa, né? Então existem objetos rituais, como por exemplo o Moncon, que é algo que você utiliza na cabeça, né? E também uma espécie de bracelete que se chama Pragied, que é tudo para espantar os maus espíritos. Os lutadores, eles fazem o Waikru, que é uma cerimônia também de proteção, uma dança, uma espécie de dança aí, tá vendo? Uma relação semelhante com a capoeira. Então, tem muitas afinidades e muitas diferenças dentro dessas lutas que explicam justamente a cultura também de um país, né? Como que de um país, de uma população, de um povo. Então, você estudar sobre esses aspectos culturais, dessas diferentes expressões culturais, isso você aprende muito sobre a sua própria história, sobre a história do povo que você nasceu, e a luta é apenas um exemplo disso, tá bom? Agora sim eu vou seguir com os slides, acho que ficou pendente todas essas explicações ou falas, né? Mas vamos ver então, estou pegando o exemplo da luta, mas você pode pegar uma outra expressão cultural para falar sobre e para falar sobre cultura principalmente, né? Então eu vou passar mais um slide. Divisão do trabalho, algo que eu já comentei, é importante que todos os estudantes tenham realizado o resumo com a divisão de tarefas de modo igualitário. A apresentação no painel poderá contar com outras expressões artísticas, né? É isso, eu estava falando da luta, mas, poxa, se você quiser fazer sobre dança, né? Sobre dança é uma coisa muito legal, existem muitas danças também, né? Não existe a dança, né? Tem a dança contemporânea, tem a dança do balé clássico, enfim, e todas essas danças, e tem muitas outras, né, que nós poderíamos falar sobre. Algumas delas também nem sequer são do Brasil, mas se for do seu interesse falar sobre dança, então isso seria uma atividade bem interessante para fazer também. E apresentar nesse painel conforme a sugestão do material didático. Vou passar mais um slide. Mural. Uma das propostas contidas no material recebido pelo professor e pelo aluno, então estou sempre me baseando nesse material aí, tá certo? Para falar a respeito das atividades, de como fazer essas atividades, tá? Diz respeito à composição de um mural. Então, olha só, tem uma foto aí de uma espécie de mural, um mural gigante, não precisa ser desse tamanho, né? Trata-se de uma forma alternativa de apresentação de trabalhos. Aqui não há tanta preocupação com a observância das normas de publicação de trabalhos de pesquisa. Vocês se lembram que eu falei bastante também sobre a ABNT, né? Sobre como fazer um trabalho de pesquisa. Então, essa é uma parte importante também, mas é a parte escrita. Esse mural também pode conter a parte escrita, mas daí já é uma outra ideia. Então, uma ideia de que tem a parte escrita, que vai fundamentar aquilo que você vai falar na aula, aquilo que você vai pensar sobre, para te dar uma segurança até para falar sobre o assunto. Mas tem também a parte dessa apresentação, que daí eu dei essas opções, né? Pode ser o mural, pode ser o podcast, pode ser um seminário. Eu vou continuar aqui no slide e vou terminar de ler. Né? Então, os trabalhos de pesquisa, e sim com a livre expressão do estudante. Eu estou na última frase do slide. E sim com a livre expressão do estudante, que pode assumir a forma de poesia, aforismo e outras artes visuais e literárias. Está aí uma outra ideia, pessoal, que é assim, é de você fazer o trabalho e em vez de você falar aquilo que já está contido de uma forma escrita, sistematizada, segundo as regras da BNT, que eu já comentei em aulas anteriores, uma outra forma de pensar a respeito do assunto cultura é dar vazão à sua criatividade, exercitar a sua
capacidade de fazer poesia, de fazer rima, enfim, de apresentar isso de uma outra forma que não aquela formalizada totalmente nesses moldes da apresentação de trabalhos acadêmicos. Você pode falar de cultura de um jeito ou de outro, né? Então, uma coisa legal para pensar a cultura também é explorar essas outras possibilidades, né? Então, aí entra as artes visuais também, né? Eu vou até voltar o slide ali para mostrar a ideia do visual. Olha só esses desenhos, né? Quer dizer, você poderia, né? Se você tivesse ou não tivesse também talento para desenhar, né? Você não precisa saber desenhar necessariamente para fazer uma arte visual, mas aí é uma ideia interessante você explorar essas possibilidades, né, da pintura, do desenho e falar sobre a cultura dessa forma, fazendo essas referências. Isso seria bem legal, né? Então, gente, são algumas ideias que eu deixo para os professores e para os estudantes, porque isso também faz parte da aula, tá certo? Na nossa aula aqui de cultura e seus sentidos, a gente tem que se preocupar também com essa parte de como vai pôr a mão na massa, né? De como que a gente vai fazer a tarefa e não só falar dos conceitos como eu fiz até então, né? Então é uma outra parte, é um outro momento da atividade. E por fim, vou passar o último slide aqui, acho que é o último. As duas formas de organização dos trabalhos, painel e mural, são válidas, né? Quer dizer, tem outras ainda, né? Eu falei de podcast e tal, são válidas. Na primeira delas, a ênfase recai no rigor da pesquisa e na necessidade de exercício de leitura e escrita para desenvolver uma interpretação crítica e reflexiva de conceitos e teorias, né? Então é o que eu falei, a questão da ABNT tem a ver com esse rigor teórico e conceitual. Na segunda, né, no caso eu estou me referindo então ao painel, né? Só para lembrar. Na segunda, que é o painel, a ênfase está na sensibilização do estudante, ocasionada pelo debate do tema cultura em sala de aula. Então, pessoal, isso, são ênfases diferentes. Num caso, a ênfase é aquele entendimento mais linear, mais teorizado, né? Como que eu posso dizer? Mais cartesiano até, né? Desse entendimento linear, esse entendimento que as pessoas articulam numa frase exatamente aquilo que elas querem falar, que tem argumentação, que tem uma lógica, que tem uma coerência bem explícitas. Então isso tem a ver com o trabalho acadêmico, né? Porque você está se comunicando, e eu já falei também da importância do trabalho acadêmico, que ele é para uma comunidade, né? Isso foi um ponto que eu comentei. Então, para falar sobre cultura, tem essa ênfase que ela é muito importante. Agora tem uma outra ênfase também, que é justamente viver essa cultura, fazer a experiência dessa cultura. Então, não seria legal também falar de cultura fazendo a cultura? Então, se você está falando da capoeira e daí você ilustra a capoeira com um desenho, então até mesmo com os gestos da capoeira, você faz uma apresentação, uma demonstração de capoeira se você for capoeirista, e tantas outras ideias, né, que podem ser realizadas na escola. Então são modos complementares diferentes, com ênfases diferentes para o aprendizado desse assunto que é tão importante, que é a cultura, né? Então, pessoal, era isso, né, a aula. Eu não tenho outros slides para mostrar para vocês, mas o que eu tenho para dizer para vocês também é que, como de costume, a gente faz uma breve pausa, né, nesse momento, para eu reaparecer logo em seguida, falando também ao vivo com os estudantes, tá? Então eu já vou reaparecer aqui, mas no momento eu me despeço, tá bom? Então um grande abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu!